Você já se perguntou por que sua vida reflete não o que você quer, mas o que você acredita? Pesquisas mostram que 90% das nossas ações são determinadas por nossas crenças que moldam nossa realidade. O especialista em crescimento pessoal Brian Tracy ensina que seus pensamentos são as sementes que crescem em sua vida. Se você está cansado de viver em limitações, se deseja criar uma realidade digna dos seus sonhos, então esta verdade pode ser o seu ponto de virada, aquilo em que você acredita, você cria. Nesta primeira parte vamos mergulhar na filosofia do poder das crenças, entender por que elas regem sua vida e começar a construir a base para sua transformação. Não se trata de sonhar, mas de escolher conscientemente os pensamentos que moldam seu caminho. Vamos começar esta jornada rumo à sua melhor versão. Suas crenças são o arquiteto invisível da sua vida. Pense nisso, o que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita que não sou digno de sucesso ou que a vida é muito difícil, suas ações refletirão esses pensamentos. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas escolhem crenças que apoiam seus objetivos. Pesquisas mostram que crenças positivas aumentam a produtividade em 60%. Pergunte a si mesmo quais crenças impulsionam minhas ações, como elas moldam minha vida. Por que as crenças são tão importantes? Porque elas determinam o seu potencial. Brian Tracy ressalta que suas crenças ou abrem portas para você ou erguem muros. Pense nisso, como eu me sentiria se acreditasse nas minhas capacidades. Pesquisas mostram que crenças positivas reduzem o estresse em 50%. Esse sentimento é o primeiro passo para criar uma nova realidade. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para refletir. Pergunte a si mesmo o que eu acredito sobre mim mesmo. Escreva uma crença limitante: eu não consigo ter sucesso. Reformule-a: eu crio meu sucesso todos os dias. Tome uma atitude que confirme sua nova crença. Comece a tarefa que você vem adiando. Pesquisas mostram que substituir crenças aumenta a confiança em 40%. Pergunte a si mesmo: que crença posso mudar hoje? Como isso mudará o meu dia? Obstáculos são velhas crenças que parecem verdadeiras. Quando você pensa, é assim que eu sempre fui, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: escolha crenças que inspirem. Pergunte a si mesmo: quais crenças estão me segurando? Como novas crenças me fortalecerão? Comece aos poucos, uma crença, uma ação, um passo. Se essas palavras ressoam com você, se você está pronto para mudar suas crenças e começar a criar sua realidade, dê o primeiro passo. Inscreva-se no canal agora mesmo. Isso não é apenas uma ação, é a sua maneira de mostrar que você valoriza o conhecimento que leva ao crescimento interior. Quantos de nós estamos prontos para acreditar em nós mesmos para uma vida melhor? Prove que você é um deles. Inscrever-se é o seu sinal para o mundo. Estou aqui para criar, não para seguir. Vamos começar isso juntos. Crenças são uma prática diária. Cada manhã é uma chance de se perguntar em que escolho acreditar e dar um passo em direção à resposta. Comece pequeno, uma crença, uma ação, um momento de atenção plena. Não se trata de se tornar perfeito da noite para o dia. Trata-se de se tornar uma pessoa que cria conscientemente sua própria realidade. Nessas escolhas vem seu poder, sua disciplina, seu sucesso. Mas isso é só o começo. Crenças não são uma fantasia, são uma ferramenta. Imagine acordar acreditando que você pode criar qualquer realidade que quiser. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode construir. Comece com um passo, escolha uma crença que o inspire e haja de acordo com ela. Essa é a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você escolhe crenças poderosas, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie. Levante-se, respire e decida: hoje eu acredito em mim mesmo. Hoje começo a criar minha melhor vida. Você sabia que 80% das pessoas estão presas em crenças limitantes que nem percebem que têm? Brian Tracy ensina que limpar a mente dessas crenças é a chave para criar uma nova realidade. Nesta sessão veremos como identificar e eliminar crenças limitantes, porque elas são essenciais para a disciplina mental e como elas ajudam você a criar a vida que deseja. Não se trata de negar seus pensamentos,
pensamentos, mas de liberar sua mente para novas possibilidades. Vamos aprender como. Crenças limitantes são barreiras invisíveis em sua mente. Pense nisso: quais pensamentos você aceita como verdade. Se você acredita que meu sucesso não é para mim, ou eu sempre fracasso, essas crenças controlam suas ações. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas identificam e substituem crenças limitantes para abrir a porta para o crescimento. Pesquisas mostram que eliminar crenças limitantes aumenta a confiança em 60%. Pergunte a si mesmo: quais crenças estão bloqueando meu crescimento? Como elas afetam minhas decisões? Por que limpar a mente é tão importante? Porque suas crenças criam seu teto. Brian Tracy enfatiza que você não pode superar seus pensamentos. Pense como eu me sentiria se minha mente estivesse livre de limitações. Pesquisas mostram que substituir crenças negativas reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é o seu caminho para criar uma nova realidade. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para escrever. Pergunte a si mesmo: qual crença está me segurando? Escreva uma: tenho medo do fracasso. Reformule: todo fracasso é uma lição. Tome uma atitude que afirme sua nova crença. Comece a tarefa que você temia. Pesquisas mostram que substituir crenças aumenta a motivação em 40%. Pergunte a si mesmo: de qual crença posso me livrar hoje? Como isso vai libertar minha mente? Obstáculos são o hábito de aceitar crenças como verdade. Quando você pensa, isso é verdade sobre mim, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: questione suas crenças. Pergunte a si mesmo: quais crenças posso desafiar? Como eliminá-las me tornará mais forte. Comece aos poucos: uma crença, uma ação, um passo. Limpar a mente é uma disciplina. É uma escolha para libertar a mente das limitações. Comece hoje: uma crença, uma ação, um passo. Pense como eu me sentiria se minha mente fosse livre. Você não está aqui para ser refém de velhos pensamentos. Você está aqui para ser o criador da sua realidade. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de limpar a mente. Imagine-se vivendo sem crenças limitantes. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: uma crença, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você limpa a mente, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie. Levante-se, respire e decida: hoje eu limpo minha mente. Hoje eu começo a criar minha melhor vida. Você já ouviu falar que 85% das suas emoções são determinadas pelos pensamentos que você escolhe? Brian Tracy ensina que escolher conscientemente seus pensamentos é a chave para dominar a sua realidade. Nesta sessão, exploraremos como escolher seus pensamentos com intenção, porque isso é essencial para a disciplina mental, e como isso ajuda você a criar a vida que deseja. Não se trata de suprimir a negatividade, mas sim de direcionar sua mente para as possibilidades. Vamos aprender como. A escolha de pensamentos é a arte de dominar a mente. Pense nisso: quais pensamentos você permite que domine. Se você se concentra no medo, na dúvida ou nas reclamações, está se preparando para o fracasso. Brian Tracy afirma que pessoas bem-sucedidas escolhem pensamentos que as inspiram e motivam. Pesquisas mostram que escolher conscientemente seus pensamentos aumenta a produtividade em 60%. Pergunte a si mesmo: quais pensamentos eu escolho todos os dias? Como eles moldam minhas emoções? Por que escolher seus pensamentos é tão importante? Porque seus pensamentos criam sua energia. Brian Tracy enfatiza que suas emoções e ações acompanham seus pensamentos. Pense como eu me sentiria se meus pensamentos fossem cheios de poder. Pesquisas mostram que pensamentos positivos reduzem o estresse em 50%. Esse sentimento é o seu caminho para criar uma nova realidade. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para afirmações. Diga 3 vezes: eu escolho pensamentos que me inspiram. Em seguida, anote um pensamento negativo: eu não consigo fazer isso. Reafirme: eu consigo superar qualquer desafio. Faça uma ação que apoie o novo pensamento. Comece a tarefa com confiança. Pesquisas mostram que escolher conscientemente seus pensamentos aumenta a motivação em 40%. Pergunte a si mesmo: que pensamento posso escolher hoje? Como isso mudará minhas ações? Obstáculos são um
hábito de reagir automaticamente. Quando você permite que pensamentos negativos dominem, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: escolha pensamentos que lhe sirvam. Pergunte a si mesmo: quais pensamentos posso substituir? Como isso aumentará minha energia? Comece aos poucos, um pensamento, uma ação, um passo. Se este conteúdo te inspira, se você sente que estas ideias podem te ajudar a gerenciar seus pensamentos, faça uma pausa e inscreva-se no canal. É gratuito, e você não tem desculpa para não se juntar àqueles que escolhem o crescimento. Inscrever-se é a sua maneira de dizer: estou pronto para escolher os pensamentos que criam a minha realidade. Vamos lá. Escolher seus pensamentos é uma disciplina. É escolher direcionar sua mente para a possibilidade. Comece hoje, um pensamento, uma ação, um passo. Pense como eu me sentiria se meus pensamentos fossem meus aliados. Você não está aqui para ser refém da negatividade. Você está aqui para ser o criador da sua realidade. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de escolher novos pensamentos. Imagine-se vivendo com pensamentos que o inspiram. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno, um pensamento, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você escolhe seus pensamentos com intenção, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida: hoje, eu escolho meus pensamentos. Hoje, eu começo a criar minha melhor vida. Você sabia que 80% do seu estado mental depende do que você permite que entre na sua mente? Brian Tracy ensina que proteger a mente dos ruídos externos é a chave para manter a clareza e criar a realidade que você deseja. Nesta sessão, exploraremos como filtrar influências externas, porque isso é essencial para a disciplina mental, e como isso ajuda você a moldar sua vida. Não se trata de se isolar, mas sim de ser seletivo em relação ao que você permite que entre na sua mente. Vamos aprender como. Sua mente é um templo que precisa de proteção. Pense nisso: que influências você está permitindo em sua vida. Se você estiver cercado de notícias negativas, críticas ou conversas fiadas, sua mente absorverá esse ruído. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas protegem suas mentes escolhendo influências inspiradoras. Pesquisas mostram que filtrar ruídos externos aumenta a concentração em 60%. Pergunte a si mesmo: o que estou permitindo em minha mente? Como isso afeta meus pensamentos? Por que proteger sua mente é tão importante? Porque o ruído externo rouba sua clareza. Brian Tracy enfatiza que o que você deixa entrar molda suas crenças e emoções. Pense nisso: como eu me sentiria se minha mente estivesse livre de ruídos? Pesquisas mostram que filtrar a negatividade reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é a sua porta de entrada para criar uma nova realidade. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para fazer um inventário. Liste 3 fontes de ruído: mídias sociais, notícias, conversas negativas. Escolha uma ação para se proteger: desative notificações, limite notícias, recuse conversas tóxicas. Pesquisas mostram que eliminar ruídos aumenta a motivação em 40%. Pergunte a si mesmo: que ruídos posso filtrar hoje? Como isso aumentará minha clareza? Obstáculos são o hábito de deixar tudo entrar. Quando você pensa: não consigo controlar isso, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: seja um guardião da sua mente. Pergunte a si mesmo: que influências posso filtrar? Como isso me tornará mais forte? Comece aos poucos: um filtro, uma ação, um passo. A proteção da mente é uma disciplina. É uma escolha de ser seletivo no que você deixa entrar. Comece hoje: um filtro, uma ação, um passo. Pense como eu me sentiria se minha mente estivesse limpa. Você não está aqui para ser refém do ruído, você está aqui para ser o criador da sua realidade. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de proteger a mente. Imagine-se vivendo com clareza e calma. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: um filtro, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você protege a mente, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento.
Não adie, levante-se, respire e decida: hoje, eu protejo minha mente. Hoje eu começo a criar minha melhor vida. Você sabia que 75% da sua realidade é formada pelas palavras que você diz a si mesmo e aos outros? Brian Tracy ensina que a sua linguagem é uma ferramenta que cria a sua realidade ou a destrói. Nesta sessão, exploraremos como usar a linguagem para criar a vida que você deseja, porque ela é essencial para a disciplina mental, e como ela ajuda você a se tornar o criador do seu próprio caminho. Não se trata de mentir para si mesmo, mas de falar com intenção. Vamos aprender como. Sua linguagem é um reflexo dos seus pensamentos. Pense nisso: quais palavras você usa para se descrever. Se você diz "eu sempre falho" ou "isso não é para mim", você está se programando para ser limitado. Brian Tracy diz que pessoas de sucesso usam uma linguagem que inspira e empodera. Pesquisas mostram que uma linguagem positiva aumenta a confiança em 60%. Pergunte a si mesmo: quais palavras eu uso para me descrever? Como elas moldam a minha realidade? Por que a linguagem é tão importante? Porque ela cria a sua identidade. Brian Tracy ressalta que as palavras que você escolhe influenciam suas emoções e ações. Pense nisso: como eu me sentiria se falasse de mim como um vencedor? Pesquisas mostram que a linguagem positiva reduz o estresse em 50%. Esse sentimento é a sua porta de entrada para a criação de uma nova realidade. Como começar? Reserve 5 minutos pela manhã para escrever. Escreva uma frase negativa que você disser: não consigo lidar com a situação. Reformule-a: estou aprendendo a lidar com a situação. Repita 3 vezes com convicção. Tome uma atitude que confirme a nova linguagem. Comece a tarefa com confiança. Pesquisas mostram que a linguagem positiva aumenta a motivação em 40%. Pergunte a si mesmo: que palavras posso mudar? Como isso inspirará minhas ações? Obstáculos são um hábito de falar automaticamente. Quando você repete palavras negativas, você perde o controle. Brian Tracy aconselha: fale como o criador da sua realidade. Pergunte a si mesmo: que palavras posso escolher para me inspirar? Como isso me tornará mais forte? Comece aos poucos: uma frase, uma ação, um passo. Bote a linguagem é uma disciplina. É uma escolha de falar as palavras que criam a sua realidade. Comece hoje: uma frase, uma ação, um passo. Pense: como eu me sentiria se minhas palavras fossem minhas aliadas. Você não está aqui para ser refém da negatividade. Você está aqui para ser o criador da sua realidade. Mas isso exige intenção. Cada manhã é uma chance de falar com intenção. Imagine falar palavras que o inspiram. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode criar. Comece pequeno: uma frase, uma ação, um passo. Esta é a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder, porque sua vida merece. A cada dia que você usa a linguagem da criação, você se torna um passo mais perto da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida: hoje eu falo como um criador, hoje eu começo a criar a minha melhor vida. E se eu lhe dissesse que 95% da sua vida é determinada pelo que você acredita? Brian Tracy ensina que o domínio da crença é a arte de criar a sua realidade através da escolha consciente dos seus pensamentos, palavras e ações. Esta é a parte final da nossa jornada e aqui combinaremos todos os elementos: crenças, limpeza da mente, escolha dos seus pensamentos, bloqueio do ruído, a linguagem da criação, em um único sistema que faz de você o criador do seu destino. O domínio da crença é a capacidade de viver com uma fé que inspira e transforma. Vamos ver como. Crenças são as sementes da sua realidade. Pense nisso em que você acredita agora. Brian Tracy diz que pessoas bem-sucedidas escolhem crenças que as fortalecem mesmo quando a realidade parece contra elas. Pesquisas mostram que pessoas com crenças positivas são 80% mais felizes e produtivas. Pergunte a si mesmo: em que acredito sobre mim mesmo? Como isso molda meu destino? Como alcançar a maestria? Crie um ritual matinal que reúna todos os elementos.
Comece com uma crença, diga eu acredito nas minhas habilidades. Limpe sua mente e anote e substitua uma crença limitante. Escolha um pensamento, eu crio a minha realidade. Proteja sua mente, filtre uma fonte de ruído, use a linguagem, fale palavras inspiradoras, realize uma ação que afirme sua crença. Pesquisas mostram que esse ritual aumenta a produtividade em 70%. Pense como eu me sentiria se minhas crenças criassem a minha melhor vida. Obstáculos são o hábito de aceitar velhas crenças como verdade. Quando sua mente disser não posso mudar, lembre-se, eu crio a minha realidade. Pesquisas mostram que 75% das pessoas desistem por causa de crenças limitantes. Mas você não é assim. Pergunte a si mesmo o que está me impedindo de acreditar em mim mesmo. Como posso fortalecer minha crença? Comece aos poucos, um ritual, uma ação, um passo. O ambiente é seu aliado. Cerque-se de pessoas e conteúdos que apoiem suas crenças. Pesquisas mostram que um ambiente positivo aumenta a motivação em 60%. Pergunte a si mesmo quem apoia minhas crenças. Como posso fortalecê-las? O domínio da crença é a sua liberdade. Sem ela você é refém de velhos pensamentos e ruídos externos. Com ela você é o arquiteto da sua vida. Imagine acordar acreditando que pode criar qualquer realidade. Isso não é uma fantasia, é uma realidade que você pode construir. Inscreva-se no canal agora mesmo. Não porque eu precise, mas porque é um lembrete para você. Você não quer estar entre aqueles que culpam o mundo. Você quer estar entre aqueles que mudam a si mesmos por dentro. A maestria é uma prática diária. Não se trata de perfeição, mas de progresso. Imagine estar no auge das suas conquistas sabendo que suas crenças o levaram até lá. Não é um acidente, é o resultado da sua escolha de acreditar em si mesmo. Comece hoje um ritual, uma ação, um passo. É a sua maneira de dizer ao mundo e a si mesmo que você está falando sério. Vamos fazer isso com intenção e poder porque sua vida merece. A cada dia que você escolhe crenças que o inspiram, você se aproxima da versão de si mesmo que não apenas sonha, mas realiza. Este é o seu momento. Não adie, levante-se, respire e decida: hoje eu acredito em mim mesmo. Hoje eu começo a criar a minha melhor vida. Você está pronto?